Olá, meus irmãos, abençoado dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Deus nos dá a graça de estar aqui para junto fazer a partilha da palavra de Deus. Fique até o final, claro, se você pode. Hoje nós vamos estar dando a continuidade na leitura de Samuel. Samuel 17, 32 até o 51. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para a Santa Palavra do Senhor. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras dos leões e das garras do urso, e ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no recato cinto 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Esse que se vinha aproximando mais e mais, precedindo do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo, de bela aparência. Ele disse: sou por acaso um cão para vir a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem e eu te darei tua carne, as aves dos céus e os animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança, escudo? Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei ao teu cadáver e aos cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou na funda, atingindo o filisteu na fronte, com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu os filisteus, ferindo de morte com uma funda e com a pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo mortos seus guerreiros mais valentes, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
A liturgia da igreja hoje traz para nós 1 Samuel 17. Vamos contemplar a vitória de Davi que vence o gigante Golias. O texto nos apresenta o jovem Davi que se apresentou ao rei Saul com uma coragem que vinha da fé. Vendo que todos tremiam diante do gigante Golias, Davi disse a Saul: ninguém precisa ter medo desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. O rei Saul olhou para aquele jovem pastor e desafiou. Como poderá enfrentar um guerreiro experiente, treinado, com lutas de guerra desde a mocidade? Tu és apenas um rapaz, um jovem. Mas Davi respondeu com uma confiança que não vinha de si mesmo, mas de uma fé no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. E ele diz: o Senhor já me livrou das garras dos leões e dos ursos. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. E Saul, tocado por aquela fé simples, deu-lhe a bênção e diz: vai, que o Senhor esteja contigo. Então Davi, ele não pegou armaduras pesadas, nem espadas reluzentes. Tomou apenas seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas no seu recato e, com a sua funda na mão, avançou em direção ao inimigo. O gigante Golias aproximou-se, destemido, vendo aquele jovem de rosto sereno, aparência frágil, e zombou dele e diz: sou eu um cão para que venha a mim com um cajado? E começou a amaldiçoar Davi em nome de seus deuses. Golias ameaçou Davi e diz: vem, e eu darei tua carne às aves do céu. Mas Davi, em vez de intimidar, respondeu com uma força que vinha do alto. Uma força que não vinha dele, vinha de Deus. Tu vens a mim com espada, lança, escudo? Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu insultaste. Mas hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos compreenderão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor dá vitória aos que nele confiam. Pois a batalha pertence a ele. E assim, quando Golias avançava com todos os seus paramentos pesados, Davi correu ao seu encontro e pôs uma pedra na funda, girou-se e arremessou com precisão divina. A pedra atingiu a testa do gigante, que caiu com o rosto em terra. Como Davi não tinha espada, ele correu até o gigante já tombado e desembainhou a espada do gigante Golias, e com a sua própria espada ele cortou-lhe a cabeça. E os filisteus, ao ver o seu chefe valente morto, eles surgiram em debanda. Meu irmão, minha irmã, que lição hoje nos deixa esse episódio das Escrituras sobre a vitória de Davi sobre o gigante Golias? Vemos que Deus não escolhe os fortes, segundo o mundo, mas os humildes de coração. Davi não confiou nas forças humanas, em armadura, proteção, mas na proteção divina. E com uma simples pedra feita instrumento da vontade de Deus, abateu o orgulho que parecia invencível. Assim também hoje, nós temos as nossas batalhas espirituais. Não devemos confiar nas nossas próprias forças humanas.
Devemos nos revestirmos da força da oração, da confiança em Deus, da humildade, porque é Deus mesmo que lutará por nós. Como nos ensina Santo Afonso, quem reza certamente salvará. Quem não reza certamente se condena. Peçamos a Deus que nos dê uma fé simples, corajosa, como a de Davi, que hoje também nós vencemos os gigantes que atravessam nossos caminhos, que muitas vezes nos amedronta, que eu e você vencemos com as armas que Deus nos deu, que são as 5 pedrinhas que nós temos hoje, que é a confissão, a Santa Missa, o Santo Terço, a devoção mariana, a palavra de Deus, o jejum. Com essas 5 pedras, 5 pedrinhas, vencemos Golias que nos ataca nos dias de hoje. Pedimos ao Senhor a graça de viver na prática esse exercício da nossa fé, da nossa salvação. Porque quem tem Deus ao seu lado nunca luta sozinho. Deus é quem luta em nosso favor. Ficamos hoje por aqui. Espero você amanhã novamente para nós juntos fazermos a partilha da palavra de Deus. Um abençoado dia, agradeço pela sua companhia, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.